Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos aí, né? É um prazer imenso, né? Estar recebendo cada um, né? Cada uma aqui, para a gente bater um papo, né? É, eu queria, assim, começar já, né? Agradecendo aí a escola, né? Pelo espaço, pela oportunidade, né? De a gente estar trazendo esse tema. A gente vai conversar aí sobre uma temática, né, relacionada aí ao grupo LGBT e assim, agradecer, né, imensamente a escola, a Núbia, né, ao grupo de professores, né, que a gente está inserido na escola Dr. Cristiano Machado. E tem uns professores nos bastidores, né, que são os responsáveis e organizadores por essa live, né, que é a Angélica, a Natália e a Luciana, né, que são professores que trabalham junto comigo na escola. Então, é um imenso prazer, né, eu já vi no chat aqui uma galera aqui, né, que já está nos assistindo aqui, né, Marinaldo, seja bem-vindo, Marinaldo, Marlene, Arlete, Angélica, Emerenciana, Paulo André. Então, sejam todas, né, e todos bem-vindos aí. Então, assim, a gente percebe que, assim, perante a Constituição, perante a lei, nós, seres humanos, né, nós somos iguais, né, perante a lei, né? Então, pelo menos no papel, né? Então, a gente não deveria ser tratado, né, com indiferença, né? A gente deveria ter menos preconceito, né? Ou não ter preconceito de jeito nenhum. E a gente vive num país laico, né? Então, não deveria ter, né, essa distinção, né? Essa rivalidade, esse preconceito, né? Entre pessoas, né? Assim, da cor da pele diferente, né? Pessoas de diferentes religiões, né? E nem e nem a diferença de gênero, né? E que aí a gente entra aí no preconceito relacionado aí à homofobia, né? À transfobia, né? E é o que a gente vai tratar hoje, né? Na live, né? Com essa temática aí, né? Ser diferente, né? É normal, porque na verdade é, né? E, e a gente tem a honra, né? De receber, né? A Dani. A Dani está chegando aqui agora. Que é uma professora lá da nossa escola também, né? A Dani é professora do ensino médio tempo integral e assim, ela vai contar um pouco para a gente a sua história, né? E justamente para a gente perceber esse diferente, né? E conviver com essa diferença, né? Respeitar, aceitar o próximo, né? Antes da orientação, antes da sua escolha, né? Aceitar ele como o ser humano, né? E respeitar. E a gente criar um mundo, né? Assim, mais justo, né? E igualitário. Então, bom dia, Dani. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então já tem uma galera aqui, assim, nos prestigiando aqui. Pessoal, a gente vai tratar de um tema que é um tema, assim não deveria, né, nem ser delicado, mas às vezes é um tema delicado, e a gente criou um formulário para que algum aluno nosso ou alguma pessoa que estiver assistindo, às vezes queira fazer alguma pergunta, né, e não quer se expor, é um formulário anônimo, né? Vou deixar o link aqui na descrição, acabei de postar no chat agora. Então, através desse link, você vai entrar e vai colocar uma pergunta para a Dani, uma pergunta que você queira fazer para a Dani. E aí ela vai estar respondendo até o final da live. Aí vocês podem ficar à vontade, que esse link é um formulário anônimo, você não precisa pôr seu nome, pode colocar só a pergunta, e aí a gente vai versar sobre essa pergunta. E aí, quem quiser colocar alguma questão no chat aqui durante a apresentação da Dani, aí pode fazer, que a gente vai estar retomando essas perguntas também. E é isso, Dani. Bom dia, seja muito bem-vinda aí. E eu já te falei, né, assim, algumas vezes, né, que a nossa escola, né, a nossa comunidade ganha com a sua presença, né, porque é uma pessoa assim que tem uma trajetória de vida assim maravilhosa, né, assim tem muito, né, para contribuir com a nossa formação e é um prazer imenso, né, trabalhar assim junto com você. E assim, eu vou deixar o seu à vontade e assim, eu vou sair da tela, mas eu vou estar voltando aqui de vez em quando. Mas, assim, a primeira questão, eu gostaria que você, assim,
se apresentasse, né, e contasse para a gente assim, um pouco da sua origem, né, da onde você veio. Com certeza. Obrigado, Maurício. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Né? Aqui, né, estou tendo a honra de trabalhar esse sábado letivo, né? Falar um pouco de diversidade aí com o professor Maurício. Ele me fez o convite, né? A gente trabalha na mesma escola lá do Dr. Cristiano Machado. Eu trabalho com projeto de vida, né? Me chamo Dani. E ele me fez essa proposta para a gente estar trabalhando, né, nesse sábado, né, esse assunto, e eu aceitei, muito grata, porque realmente eu acho que deve ser trabalhado mesmo, né, essas questões aí, sobre preconceito, racismo, né, porque é muito importante estar trabalhando isso hoje em dia, que as pessoas sofrem muito com isso. Então, deixa eu falar um pouco da minha origem, né, sou aqui do município de... Nasci no município de São José de Jacuri, né, residente atualmente em Frei Lago Negro. A maioria da minha vida eu sempre morei na roça, né, na zona rural mesmo. Então, a minha trajetória de vida começou bem cedo. Aos 8 anos de idade, eu sabia que eu era uma pessoa diferente. Só que a, eu tenho 30 anos, então, tipo assim, há um tempo bem atrás, então, tipo assim, eu não tinha muito apoio a quem perguntar, a quem questionar. Então, com 8 anos de idade, eu ficava naquela confusão, aquilo tudo, e eu não tinha apoio, porque a gente que quem mora na roça sabe, né, o tanto difícil, né, as pessoas muitas vezes não tem tanto conhecimento, né, para a gente estar abordando esses tipos de assunto, então é uma questão delicada. Eu também me coloco no lugar delas, então para mim foi muito difícil essa trajetória, porque a minha família é evangélica, então eu sofri muito, muito porque foi muito complicado. Então eu comecei a ver que eu realmente, né, seria diferente dos meus irmãos, dos meus colegas. Aí 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí tipo assim, cada dia isso ia sendo mais presente na minha vida. Aí foi quando que logo cedo dava muito briga, esse tipo de coisa na minha família. E é triste, porque às vezes a gente tem apoio da mãe da gente, e às vezes o pai não entende. E às vezes a agressão parte dentro da família, porque no meu caso mesmo, eu preferi sair cedo de casa, porque acaba que eu acho que a dor da gente é grande, mas quando você vê uma mãe sofrendo junto com a gente, a dor é dobrada. Então foi quando eu tive que sair para fora. Fui morar com pessoas bem humildes, bem simples, que me ajudaram, né, a caminhar. E nesse dilema todo, aí só que a partir da hora que a gente sai de casa, como se diz, é um tiro no escuro, porque afinal, se a gente sai de casa, que é a família, né, que é a base da gente, e o mundo lá fora, né? E como eu vou viver lá fora? É, é muito complicado, é assustador. Para falar a verdade, é assustador porque a gente não sabe como as pessoas, né, vão receber a gente. Então, isso lá no meu tempo, né, há uns 17 anos atrás. Então, tipo assim, para mim foi muito difícil, porque eu ficava com medo, e muito medo, porque na verdade né, é diferente, ao mesmo tempo não é tão diferente, entendeu? A indiferença é da aceitação, uma coisa tão simples, tão assim, tão natural, e as pessoas que colocam, né, esses pretextos, essa dificuldade, aí igual saí, fui para fora, né, e só que devido a sair de casa cedo e tudo mais, aí já me veio crise de ansiedade. Aí crise de ansiedade, transtorno de pânico, depressão, no qual até hoje a minha depressão começou com 14 anos. Até hoje eu tomo medicamentos, esse tipo de coisa.
fiz acompanhamento um bom tempo, entendeu? Porque a carga é muito grande. E acaba que, às vezes, as pessoas falam assim, mas qual o motivo que levou à depressão? Aí, tipo, é tanta carga, que às vezes a gente nem sabe por onde começar. Às vezes pode ter sido de dentro de casa, às vezes pode ter sido do meio da sociedade, né, aquelas críticas. Então, tipo assim, e logo bem jovem ainda, a gente não tem, né, uma formação boa, né, pra gente pegar e superar, né, as críticas ainda, a gente acaba que, né, deixando tudo preso e isso, né, acarreta essas coisas mesmo, depressão. Aí, logo no início, vinha, como se diz, muita essa questão de suicídio, esse tipo de coisa, porque se eu não era parada e eu tinha medo lá da sociedade, medo de viver, então, tipo assim, para mim não faria tanto sentido. Mas uma coisa eu sempre falo, é muito importante a gente ter fé. A fé move o mundo e eu sempre sou muito grato a Deus e pedi a Deus muita força, porque eu sabia que as lutas iam ser grandes, mas que eu iria vencer. Então, todas as vezes que vinha esses pensamentos, essas coisas assim, eu pedi a Deus, Deus, eu quero superar isso, eu quero ser alguém. E era isso. Eu sempre, né, buscava Deus, buscava, independente se eu não tinha apoio das pessoas, mas eu tinha apoio de Deus, entendeu? Isso é fundamental, porque é percebível que o século XXI, eu vejo que ele é um século doentio, porque eu vejo muitos jovens aí cedo demais, né, entrando em depressão. Conheço várias pessoas, né, que se automutila, né, faz milhões de coisas por causa de aceitações mesmo, às vezes por causa que a família, né, não aceita o gênero, né, igual pessoas igual a mim mesmo, ou também pessoas de uma outra forma de vida que quer viver, entendeu? E às vezes a família não aceita, aí lá o mundo também não ajuda, aí já tipo já começa, né, a entrar em depressão, já querer essa parte de suicídio, onde acontece muito, né? Hoje a gente tem uma taxa bem grande, né, de suicídio, né, nessa década de hoje. Eu acho assim, um conselho que eu sempre falo, né, aos pais, né, professores, que a gente tem que enxergar, né, com os olhos da alma, não, né, com o olho externo, porque a gente vê tantas pessoas aí se matando e a gente praticamente a gente está com os braços cruzados, porque depressão é silenciosa, é uma coisa assustador, eu falo, né, porque eu vivi com isso. Então, às vezes, a carga é muito grande e a gente sorri o tempo inteiro, né? Faz graça e tudo mais, mas ninguém sabe do que a gente está sentindo realmente. Então, eu acho que a gente tem que aprender a enxergar com os olhos da alma, né? Para a gente pegar e resgatar um pouco, né, pessoas, porque a gente, às vezes, não tem contribuído muito com isso. E O Dani, então uma trilha sonora bonita aí, né? Você tá na roça agora, não tá? Tá estou na roça escutando? e o galo está cantando. Nossa, velho, que maravilha. Desculpa eu te interromper, mas assim, tudo isso que você relata mostra essa importância, né, da gente trabalhar essa temática, né? O que a gente estava conversando antes, né? A gente, enquanto educador, é um papel Sim, nosso, né? Falar dessas coisas, né? Porque, sim, com assim, certeza. tudo isso que você relata, por exemplo, assim, a depressão, né? Esses problemas, né? Por exemplo, esse pensamento, sei lá, de suicídio, porque se a pessoa não é aceita no seu meio, né? Se a família, por exemplo, não compreende que, como você relatou, é uma coisa natural que acontece com qualquer outro ser humano, né? Assim, ter essa sei lá, ter orientação sexual é uma coisa normal. O jovem, o adolescente, né, quando ele chega ali na puberdade, o menino às vezes pode se interessar, ter o desejo sexual, por exemplo, para a menina, ou não, ou para o menino mesmo, ou nem ter esse tipo de desejo sexual. Então,
são pessoas diferentes, mas coisas que acontecem com qualquer pessoa, né, com o ser humano, né, e esse apoio da família, né, assim, é muito importante, né, e, assim, e na sua vida, assim, por exemplo, como que foi essa aceitação da sua família, né, porque assim, um pouquinho antes da gente começar aqui, eu vi que estava seu sobrinho te ajudando, tava a galera aí junto com você, e assim, hoje, pelo que eu percebo, eles têm orgulho da sua pessoa, né, não é assim mesmo? Então, Maurício, nada é fácil, né? O processo de transformação é longo. É o que eu sempre falo. Se não mata, fortalece. Tudo passa, né? Às vezes passa por cima da gente, quase mata. Mas no início foi muito difícil. O que eu relatei, né? Porque, tipo assim, eu não tive apoio, tanto apoio da minha família. A minha mãe sempre me deu muito apoio. Aí, depois disso, né, tive, né, irmãos também que começaram a me apoiar, no qual que me apoia até hoje. Aí, né, eu acho que o fato onde que eu sofri mais dentro da família é com meu pai e com meu irmão, né? Porque, tipo assim, meu pai é muito conservador. Então, tipo assim, né, a mente, né, bem fechada, entendeu? E daí também vai com meu irmão. Então, tipo assim, eu sofri mais um pouco com eles, entendeu? Agora, já com minhas irmãs e com a minha mãe, eu não posso reclamar que, tipo, sempre andaram comigo, entendeu? Mas, igual, tenho 5 sobrinhos, tenho a sobrinha de 17 anos, outros de 10, 11, todos me chamam de tia, entendeu? Maior respeito, graças a Deus. Então, eu acho, assim, que eu conquistei, né, meu espaço na minha família, no qual, tipo assim, hoje eles se orgulham da pessoa que eu me tornei. E dentro disso, é até importante, eu lembrei uma coisa aqui, porque eu vejo muitas pessoas que me procuram pessoalmente para perguntar: ah, mas como falar para minha família? Ah, mas eu tenho que ir para o mundo primeiro para mim se revelar quem eu sou para depois eu voltar. Não, tá errado. Primeiro, eu acho que a gente não deve afrontar a família da gente, ou seja, o meio social. Sabe por quê? Que eu acho assim, eu tenho a minha essência, você tem a sua essência, entendeu? Então eu acho que eu não preciso forçar, por exemplo, minha família a entender, né, que eu sou homossexual, né, que eu tenho meu direito assim, assim, assado. A mesma coisa a sociedade, entendeu? Eu acho isso muito importante. Lembrei aqui porque são perguntas que me fazem frequentemente. Então, inclusive, quando eu fui morar em um outro estado, lá em Espírito Santo, que eu fiquei lá 5 anos, eu lembro que 2000 e a última vez que eu cortei meu cabelo, né, masculino foi 2010. 2010 foi. Aí, quando eu voltei, eu acho que tinha uns 2 anos, né, meu cabelo já estava grande. Aí alguém virou e falou assim, né, daqui da roça. Eu fico impressionado como as pessoas saem daqui para assumir lá fora. Só que, tipo assim, eu sempre deixei transparente para as pessoas quem eu era. Só que devido a gente morar na zona rural, né, era tudo muito mais complicado, mais difícil, entendeu? Aí, a partir daí, eu tive esse conceito, que as pessoas, tipo assim, elas vão te julgar, mesmo você sendo você no seu meio, né, local, ou se você for embora e voltar, vai ser a mesma coisa, porque a hipocrisia não acaba, entendeu? Aí foi quando eu peguei e comecei a trabalhar isso, entendeu? Porque, tipo assim, tem coisas que acaba aqui machucando a gente, abatendo, e isso são coisas que hoje em dia, para mim, tipo, se alguém falar qualquer abobrinha, como se diz, aquilo, não, aquilo entra no meu ouvido e sai, entendeu? E já tem esses jovens, por exemplo, que tipo, que eles saem de casa, se assumem LGBT, né, lá fora, e volta. Aí, quando eles voltam, o que que acontece? Muitas vezes, acaba que eles trazem uma carga maior para dentro da família, e é onde a família tem a autoaceitação. Que, tipo, aí eles se sentem, tipo assim, mas minha família não tá me dando apoio, tal, tal. Mas, poxa, mas será que você tá fazendo a parte correta? Porque eu acho assim, se eu busco respeito, se eu te respeito, automaticamente você vai me respeitar, entendeu? Então eu não tenho que forçar a simpatia, né?
Eu acho muito importante isso. Aí é onde que, nesse processo igual de transformação, né, os jovens acabam sofrendo, porque vão lá para fora, se assumem lá e voltam-se assumidos e querem muitas vezes, né, que a família do interior, né, aceita eles como lá fora, porque lá fora é melhor, né? É perigoso demais? Sim, mas lá fora as pessoas te veem diferente. E já no meio da gente, né, que é cidade pequena, né, interior, tipo assim, o preconceito rola muito forte. Aí é o que eu sempre falo, gente, quando vocês quiserem, né, ter a liberdade de ir para fora, mas tipo, poxa, mantenha a sua essência, né? Tipo, gente, né, eu sou homossexual, eu sou lésbica, né? Tipo, o gênero que se encaixar. E se a família, tipo assim, não contar apoio, tipo, tem tantas aí ajuda, o psicólogo, por exemplo, que me ajudou bastante. E é isso, e você tem que conquistar o seu território. Igual, tipo assim, eu vou mudar de cidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser uma boa pessoa para a próxima cidade me aceitar bem, né, como a anterior. Então, tudo é processo, entendeu? Eu acho interessante isso. Os jovens, que seja qualquer pessoa, né, que querem sair do seu meio para se assumir e para voltar, que às vezes acaba que forçando muito as pessoas do interior, né, tipo assim, tem gente que fala assim, não, é obrigada a me engolir. Não, não é bem assim, não. A gente tem um processo de aceitação e de respeito também, né, com os próximos, porque, tipo assim, hoje eu me coloco no lugar do meu pai, né, tipo assim, é evangélico, né, mais idoso, tipo assim, a família conservador demais. Então, tipo assim, eu entendo, às vezes, as nossas brigas que a gente tinha, entendeu? Aí, mas até eu entender meu pai, tipo, demorou anos e anos e anos. Então, quanto eu não compreendi, ia ter briga o resto da vida, você tá entendendo? Então, eu acho importante isso, a gente, às vezes, sair e buscar, às vezes, conhecimento. Porque, às vezes, tem pessoas que saem para fora, mas busca ignorância, não conhecimento. E isso é interessante, viu, Maurício? Alguma coisa aí? Sim, tem algumas perguntas e algumas questões, mas antes da gente entrar nelas aqui, porque, por exemplo, assim, você começou a contar para a gente, por exemplo, dizer sal da sua comunidade de origem. E, assim, assim, na minha opinião, eu acho que você fez bem, porque você, igual você coloca, você voltou uma pessoa mais madura, né? Voltou uma pessoa assim, com mais capacidade, né, de perceber, né, o seu entorno, né? E assim, eu sei que assim coisas que a gente passa, né, que por exemplo, assim, às vezes a gente nem gosta de ficar retomando certos assuntos, mas por exemplo, assim, nesses lugares assim, você não encontrou, por exemplo, assim, um trabalho assim, sei lá, um trabalho assim fácil, né? Foi coisa muito difícil e assim, e eu sei que você também dividiu espaço, né, com outro, com pessoas assim heterossexuais, né? Então, por exemplo, assim, porque assim, sei lá, você deve ter dividido assim, sei lá, lugares, né, banheiros, essas coisas e assim, e trabalhou em espaço assim que eu imagino que foram espaços assim que essa questão da homofobia, né, essa questão desse machismo, né, enraizado poderia estar mais presente ainda, né? E como que foi esse seu sapatear, né, você transitar por esses espaços? Então, essa como que eu te falo, essa coisa toda que acontece de transformação, é, a gente coisa que dói a gente no mercado de trabalho, por exemplo. Deixa eu citar no mercado de trabalho. Às vezes a gente chega, né, igual, né, com um currículo, né, bacana e tal e coisa, e muitas vezes a empresa, né, olha, né, a minha estética, perfil e tal, não, beleza, a gente vai avaliar o currículo e depois a gente chama. E tipo, e não chama, entendeu? Ou seja, o espaço ainda é difícil. E por mais que às vezes eu estude, né, eu busco ser uma pessoa cada dia melhor, entendeu? Ainda falta essa empatia ainda das pessoas né, de aceitar, né, a gente no mercado, que a gente é um ser humano, né, como qualquer outra pessoa. Poxa, independente se eu sou gay, se você né, é moreno, se é do cabelo crespo, gente, é sangue vermelho que corre nas nossas veias, entendeu? Então, eu acho assim que as pessoas deveriam olhar mais isso, porque às vezes são pessoas capacitadas aí no mercado de trabalho e não têm oportunidade. Por quê? Pelo preconceito mesmo, entendeu?
Então, tipo assim, eu sei que a gente não é reconhecida no meio da gente. Então, quando mesmo eu sair, ó, na roça eu faço de tudo, né? Tipo, eu, na verdade, o motivo que me levou a ser professor, na verdade, eu sofri muito na escola, entendeu? Porque sempre tem. Então, eu acho assim, como que eu digo? Eu acho muita hipocrisia, às vezes, a gente, às vezes, ter colegas, ter professores que, às vezes, têm anos e anos de bagagem, mas são pessoas tão frias que a forma de tratar a gente é diferente. Então, eu lembro que, nesse decorrer mesmo, em sala de aula, em recreio, eu lembro, assim, que eu já fui tratado com muita indiferença, você entendeu? E isso acontece no cotidiano. Então, é uma coisa que dói. Já presenciei cenas, né, de professores, por exemplo, que puxam, às vezes, mais saco, né, de um aluno, né, que, às vezes, tem uma condição de vida melhor, né. Agora, os outros que, às vezes, são inferiores, né, já sofrem na pele com isso. Eu presenciei muito isso. Então, quando a gente presencia isso, por mais que dói, a gente tenta ser diferente. Então, assim, eu saí da escola um tempo, né? Fiquei afastada porque acontecia muitas coisas e às vezes os professores não viam isso, entendeu? É por isso que eu falo assim que a gente tem que ser pessoas brilhantes nessa questão de enxergar, porque às vezes está debaixo do seu olho ali e você não nota, entendeu? E às vezes se você vê-se que um aluno seu, por exemplo, tinha um problema, né, de homossexualidade, de agressão, alguma coisa assim, e se você identificasse e ajudasse ele mais cedo, talvez ele não teria uma depressão forte, talvez ele não cometeria suicídio, né, talvez ele não entraria no mundo das drogas. Então eu falo que, como se diz, o sistema é falho, e eu senti muito na pele isso, entendeu, de indiferença. Aí foi quando eu resolvi, né, como se diz, fui embora, trabalhei no pesado. Quando eu fui para o Espírito Santo mesmo, trabalhei em panha, de café, em safra. Até hoje faço de tudo, para mim não é vergonha nenhuma. Trabalhei em cerâmica, que é coisa pesada lá também, no qual hoje também eu trabalho aqui na minha cidade, né? Todo dia, de segunda a sábado, de 6 às 3, trabalho numa fábrica de tijolos. Tenho minhas aulas, né, aí do Dr. Cristiano Machado, dia de quinta, e, tipo, como se diz, a oportunidade que surge, né, eu acabo que aceitando, porque, né, o mercado de trabalho realmente é difícil, sim, claro. Igual, eu, quando eu resolvi estudar para ser professora, por exemplo, era para eu quis fazer isso para ser diferente de muitos outros que atuaram passando na minha vida. Você entendeu? Então, o meu foco é ser diferente dos quais outros professores que passaram na minha vida, que eu quero ter uma outra concepção. Se eles não me ajudaram no decorrer, né, da minha vida na sala de aula, eu quero fazer isso com outras pessoas que virão, você está entendendo? Então, às vezes a gente acaba tomando a profissão da gente como dor, entendeu? Porque se doeu demais em mim, se eu sofri demais assim, aí você, às vezes, você resolve, né, estudar em uma coisa que você quer ajudar o próximo. E foi em isso que eu fiz. Só que é o que eu falo, igual, tipo assim, por mais que, né, que a gente estude e tudo mais, só que as pessoas não vê, né, esse potencial da gente, não vê. Às vezes pensa que, tipo, por exemplo, eu sei quem é de verdade e quem é de mentira. Então eu olho para você assim, eu vejo que você é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Desde o primeiro momento e tudo mais. Então, a gente que sofre muito na vida, a gente tem isso com a gente, porque talvez você pode estar conversando comigo naquele sorriso bonito, tal, tal, mas eu sei que é fingimento puro, entendeu? Então, o que acontece muito é isso, igual às vezes o mercado de trabalho perde uma pessoa, né, competente para estar ali, né, ajudando, né, na sociedade e tudo mais, né, só pela questão não vou dar emprego, por exemplo, porque por exemplo, às vezes na escola, os outros professores, né, masculinos, vão ficar constrangidos, né, de sentar perto, né, de um homossexual, entendeu? Então tem muito isso ainda. Então você conhece quem que é de verdade e quem que é de mentira. Porque a gente sabe, você tá entendendo?
Então, é coisa que eu presencio e tudo mais. Eu tenho muito respeito, né, pelas pessoas, igual trabalho, deve ter uns 15 rapazes que trabalham comigo, assim, no maior respeito. Então, tipo assim, eu acho que, tipo assim, primeiro lugar, a gente tem que respeitar o próximo para que eles respeitem a gente, entendeu? Inclusive, às vezes tem até piadinha. Aí vamos para piadinhas. Que outro dia mesmo, eu tava passando na rua todo suja, né, que é terra que a gente mexe, né? Aí uma pessoa virou e falou assim, Dani, agora você tá trabalhando em um lugar que você gosta, que lá tem muito homem. Aí eu parei, pensei, falei assim, não, para mim é uma coisa super normal, porque eu tô lá ganhando meu dinheiro honestamente, tal, porque se eu depender, por exemplo, de ficar em casa para a prefeitura pagar um aluguel para mim, para pagar minhas contas, eu não consigo. Então, talvez você tenha essa concepção, né, que eu tô lá por causa de homens, esse tipo de coisa, mas eu tô buscando, como se diz, né, o meu pão de cada dia, porque tem muitas pessoas que têm essa mentalidade, você tá entendendo? Então, aí, às vezes, eu acabo que me surpreendendo, Isso porque, tipo chega a assim, ser até triste, né, Dan? Esse tipo de comentário ridículo, né? sim, Nossa, ridículo, é o cúmulo do ridículo. Aí, como... e às vezes são pessoas, Maurício, que, tipo, que nem trabalha, nem busca nada, não acrescenta nada, você tá entendendo? E às vezes quer E, ver você passando e quer te alfinetar, entendeu? sim, Aí eu e acho assim, eu fiquei lembrando também, assim, é só te cortando, né, assim, um minutinho, porque foi interessante também, por exemplo, assim, numa das suas entradas na sala de aula, né, inclusive na escola Dr. Cristiano Machado, né, você conta pra gente esse episódio, Dani, que eu achei, assim, muito interessante, assim, como que você contornou a situação e aproveitou para dar um show de aula, né, sobre a piadinha do aluno, né, que fez menino ou menina. então, tipo, como se diz, eu acho que a gente é capacitado, eu acho que é para umas situações dessa mesmo, né? Então eu acho, igual eu sempre falo, né? No estágio que a gente realmente aprende, né? Se é aquilo mesmo que você quer para a vida. Então, desde quando eu resolvi estudar, né? Enfrentar a sala de aula, eu sabia que, tipo assim, que essas coisas, né, vão acontecer. Então, aí aconteceu comigo no primeiro dia, né, de aula presencial, né, inclusive, né, você teve a generosidade de me emprestar um apagador, enquanto você me emprestou que você saiu, aí, né, eu tinha me apresentado e tal, eu tinha, né, já tinha apresentado várias vezes, mas não tinha apresentado pessoalmente ainda, né, porque estava, né, no remoto ainda, né. Aí, enquanto eu estava batendo o apagador, aí um aluno virou e falou, mas é menino ou menina? Aí, tipo, e a gente, geralmente, eu falo, além de enxergar com os olhos e o óculos, parece que eu tenho mais olhos e mais audição. Aí, tipo assim, aí eu consegui direcionar bem o foco para quem tinha falado, entendeu? Aí na hora eu peguei e falei assim, espera um pouquinho que eu vou te explicar. E ele ficou todo sem graça, o aluno que, né, que tipo assim, que fez a piadinha, entendeu? Aí quando eu fui explicar, ele falou assim, não, professora, não precisa explicar, não. Eu falei assim, não, vou explicar, porque, né, como se diz, às vezes, né, uma dúvida né, que tem, porque realmente, né, eu acredito que eu seja, né, a primeira, né, travesti que passa na escola, então, né, é normal, tanto para alunos, diretores, professores, né, qualquer outro servidor, é normal, né, alguma dúvida, né, apesar que, tipo assim, que eu sou uma pessoa muito espontânea, né? Se quiser conversar comigo, né? Eu sempre estou à disposição, que eu não tenho essas coisas de ficar. Eu não tenho vergonha de conversar com uma pessoa. Se ela tem alguma dúvida, eu não tenho essa vergonha de explicar para ela alguma coisa, entendeu? Aí foi quando eu peguei e voltei, e eu coloquei no quadro respeito. E pedi ele para abordar o que ele entendia de respeito. Aí eu contei, né, que tipo, que na vida a gente, às vezes, acaba que sofrendo muito pelos os comentários, Maurício. Porque às vezes tem dia que você não está num dia bom, por exemplo, e às vezes um comentário maldoso faz você perder todo o seu chão. É, então, eu contornei a situação dessa forma. Eu, né, perguntei a ele se ele já havia, ficado próximo de alguém igual a mim e tal, e coisa. E, tipo, e parece que não. E eu vejo isso como também, às vezes, não é que seja uma despreparação, né, do ambiente escolar,
mas eu acho, assim, de uma falha, às vezes, que eu já dei palestra em outros âmbitos, na escolar, em outras coisas de trabalho. Eu acho que, às vezes, isso é por falta de ser trabalhado em instituições como escola, né? Eu acho que isso diretores, supervisores, eu acho que eles deveriam correr mais atrás disso, né? De palestras, não só de homossexualidade, né? De ex-usuário de drogas, entendeu? Porque, tipo assim, eu não tô aqui para ganhar crédito, né? Tipo assim, só para mim. Porque eu acho que é assuntos cruciais que tem que ser trabalhado. Você entendeu? Então, talvez, se a escola buscasse mais isso, né? Mais palestrantes, né, que seja, né, de diversas outras, fatores, né, contribuía mais para os estudantes, para não ter essa coisa, entendeu? Então, tipo assim, para mim uma coisa normal, né, liderei lá e tal, para mim de boa, mas agora eis a questão, será que uma outra, né, pessoa teria, né, a mesma capacidade minha de responder, de explicar, né? Então, tipo assim, às vezes, né, ela já iria traumatizar, sair dali. Então, tipo assim, eu acho que a escola em si, né, o trabalho, qualquer outro trabalho, né, tem que ser abordado, né, todos os temas, né, que eu não estou me vitimizando, né, na verdade, né. Então tem que ser abordado para evitar esses constrangimentos. Até mesmo porque às vezes pessoas de fora que vêm para outro meio, entendeu? Cultura diferente, saberes diferentes. Então às vezes acaba que perdendo, né, essas pessoas, porque às vezes, como se diz, por falta, né, de um bom trabalho, de bom diálogo, né, com todo mundo. Então Com acaba certeza. que gerando Eu isso. acho que o preconceito ele prejudica muita gente, né? Porque assim, eu nasci numa comunidade católica, né? E Uhum. assim, eu eu aprendi a tocar violão para me tocar na igreja e assim, os meus contatos sempre foi ali naquele berço religioso. E a religião ela é ferrenha, principalmente com a homossexualidade, né? E aí eu cresci nesse meio. Por exemplo, aí quando eu fui fazer o curso de licenciatura em Educação do Campo, eu tinha, assim, alguns professores homossexuais, né? E, assim, graças a Deus que eles perceberam, assim, que eu era muito machista e começou a trabalhar esse lado em mim. Assim, eu tenho vergonha de saber a pessoa que eu era antes, né? Porque eu jamais poderia estar tendo esse papo contigo aqui se eu não tivesse, por exemplo, assim, mudado essa mentalidade. Por isso que isso que você toca no início é muito importante, né? Essa questão da gente conhecer, né? Buscar conhecimento. Conhecimento de verdade ele liberta, né? E assim, a gente vai entrar em algumas perguntas que foram feitas direcionadas para você, mas um desses professores meus, inclusive, está aqui no chat, que é o Carlos Henrique. Abraço aí, Carlos. Obrigado pela presença aí. E aí até colocou que eu tenho orgulho de sua evolução. E ele foi uma das pessoas assim, muito responsáveis assim, por me mostrar um lado diferente. Né? Então, assim, é uma das melhores pessoas assim, que eu já conheci até hoje, né? Tenho uma grande admiração, um grande carinho. E o Carlos, ele abordou uma coisa no chat que eu já tinha até preparado um slide sobre isso, né? Ele falou assim que aquele tipo de comentário, por exemplo, assim, que alguma pessoa fez a sua pessoa na rua, é crime, né? E, e, e aí eu trouxe no slide, assim, só para a gente assim, conversar um pouco, né? Essa questão, né, que a gente tem que respeitar, né? E essa primeira imagem, né, traz uma bandeira do grupo LGBT, QI+, e assim, a sigla é gigantesca porque, assim, a gente não vai entrar nesses detalhes, que hoje a gente está falando, assim, de Sim. uma experiência particular, mas a orientação sexual é direito de cada um. Respeitar, né, é o dever de todos, né. E, assim, eu trouxe uma tela, assim, que eu fiz uns recortes ontem, né, na internet sobre o preconceito, né, e, assim, e a gente percebe, o preconceito, né, ele matou mais de 5 mil LGBT, QI a mais em 20 anos, né? Então, tipo assim, pessoas morreram simplesmente, né, pela sua orientação sexual. É o cúmulo do absurdo, né? É, essa próxima notícia, peraí, parece que o slide não mudou. O slide mudou, Dani, para você, porque eu não consigo. Não, tá naquela parte da orientação sexual, é direito de cada um respeitar e dever de todos. Só tá a Ah, tá. imagem. Espera aí.
Não mudou, né? Agora mudou isso. Beleza. Então, eu vou deixar dessa forma, então, porque parece que quando eu dou o F5 para apresentar, não muda. Mas aí, eu peguei esses recortes, essas notícias. O ano passado, 2020, morreram 237 pessoas, né? Vítimas, né, de homofobia, né, de transfobia, transfobia. E no Brasil, né, tem mais ou menos 4 casos, né, de LGBTfobia por dia, né? E o Brasil registra uma morte, né, a cada 23 horas. Alguns jornais falam que é 19 horas, a cada 19 horas, né, uma pessoa morre, né, por homofobia no Brasil. É o cúmulo do absurdo, né? Essa notícia aqui ela é de 2011, mas repara para você ver o cúmulo da nossa ignorância, né? Pai abraça filho e é agredido por homofóbicos em São Paulo. Lembro Não, disso. o cúmulo do absurdo, né? E assim, assim algumas coisas assim, mais assim, aconteceram coisas assim cabulosas, né? A pessoa tá andando na rua assim tranquilamente, né? Não tá nem olhando para o lado, e de repente vai para um carro, né? Cheio de pessoas machistas, pessoas sem caráter, né? As piores pessoas do mundo, né? E chega e agride a pessoa simplesmente, né? E esse rapaz, né? Dessa imagem, né? Que é o Lindolfo, ele é um símbolo, né? Acabou se tornando um símbolo, né? LGBT, né? Que luta pela terra, né? Que morreu em maio desse ano, né? Vítima aí da homofobia, né? Ele acabou se tornando um símbolo, né, LGBT, né, para o movimento Sem Terra, né? E eu trouxe a imagem dele justamente para a gente fazer essa homenagem para ele, né, que ele está presente, né, e assim, eu acho que esse movimento nosso é um movimento assim que pode contribuir, né, para que coisas, né, desse tipo, né, não aconteçam, né? E o que o Carlos comentou no chat, tem essa lei, ó, a lei 7.716/1989, né, que versa, né, que esses crimes, né, da homofobia, né, e a transfobia, né, eles podem ser punidos aí com até 5 anos de prisão, né? Aí tem uma definição do que seria essa homofobia, né? Aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra homossexuais, lésbicas e bissexuais, né? E transexuais. E assim, quando Dani contava um pouco da sua história, né? E ela falou assim que hoje ela entendia, por exemplo, assim, às vezes algum tipo de coisa, né? Que ela passou, por exemplo, assim, dentro da sua própria família. Eu fiquei pensando assim em algumas coisas, né, que aquele Nelson Mandela, né, às vezes problematizava, né, e tem uma das frases dele que é interessante, né, que as pessoas, no caso, nascem, né, o ser humano, né, com a sua pureza, com a sua alma, e eles são ensinados, né, dentro do berço dele, né, dentro da sua cultura, dentro da sua família, a odiar as pessoas, né, a ser preconceituosas, né, e aí ele fala, né, que da mesma maneira que as pessoas são ensinadas a odiar, elas podem também ser ensinadas a amar, né, e eu acho que é esse papel nosso, né, tentar reverter esse quadro. É claro que é muito mais difícil, por exemplo, assim, a gente trabalhar essa desconstrução do que construir, mas estamos aí. A gente vai para as perguntas do chat, vai ter muita coisa e a gente criou, pessoal, um formulário para perguntas anônimas, justamente porque às vezes tem a live é da escola, né, então provavelmente tem aluno assistindo, tem pessoas assistindo, e assim, a gente vive num meio preconceituoso demais, né? Então, assim, às vezes a pessoa faz uma pergunta e às vezes pode ser mal interpretada, e às vezes ela pode querer fazer uma pergunta, mas ter medo de fazer a pergunta, porque, né, o nome dela vai ficar exposto no chat, né? Aí a gente criou um formulário que está rolando aí no chat aí, que é um formulário anônimo, né? Aí a pessoa pode fazer uma pergunta, que aí a gente vai colocar a pergunta aqui. E aí, a Angélica já colocou no chat, que a Angélica que está por conta disso, né? E aí, a primeira pergunta bom dia, Dani. Como tem sido a sua aceitação na área da educação?
Então, a quem aí, né, me fez aí a pergunta aí, então, né, eu formei recente, formei tem uns 2 anos, né, que eu formei. Então, eu sei que é uma coisa que não é fácil, né, a área de educação, porque igual mesmo, eu sou pedagoga, então, né, automaticamente eu vou lidar com crianças, né. Então, até isso, às vezes, os pais às vezes têm receio, né, de às vezes, de estar deixando as crianças às vezes ir para a escola, né, e deparar com professores igual a mim, porque uma coisa gente, deixa eu tentar explicar aqui. Esse negócio às vezes de opção sexual, orientação, eu acho assim um termo muito não bate, porque tipo assim, eu acho assim, a opção sexual, às vezes, quando as pessoas elas se referem, igual, a opção, quando você se tem opção, é igual, hoje eu tô com essa roupa. Ah, eu tinha uma outra opção de roupa se eu quisesse usar agora, mas eu tinha uma outra opção de roupa, entendeu? Agora, quando se trata de ser, né, homossexual, isso não é escolha, gente. A gente nasce assim. Coloque na cabeça isso, porque às vezes as pessoas ficam, mas a pessoa casou, depois separou, aí fez uma escolha, né? Não existe. Tipo assim, a pessoa ela demorou para se redescobrir, entendeu? Ela levou um processo de transformação, entendeu? A gente às vezes são hipócritas quando a gente não entendem essas coisas, porque como que, por exemplo, eu vou fazer a cabeça de um colega meu a ser gay, por exemplo. Da mesma forma, como eu vou forçar alguém a ser alcoólatra, entendeu? Então não faz sentido. Então as pessoas às vezes elas pensam assim que tipo assim, não, mas é uma má influência. O que tiver de ser, tipo assim, eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos, entendeu? Então, tipo assim, o que tiver de ser, se eles forem, né, homossexuais daqui, né, anos e anos, que eu não desejo, porque a gente sofre demais, então é coisa que, tipo assim, que eu não desejo para ninguém, para família nenhuma, porque, tipo assim, a carga é muito pesada e, tipo assim, e realmente, depois que a gente presencia muita coisa, então, tipo assim, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Então, eu falo que, tipo assim, é um processo de transformação. Se tiver de ser o filho de fulano, de ciclano, vai ser com 18, com 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, entendeu? Então, tipo assim, não é o fato de, por exemplo, o Maurício, por exemplo, dançar um forró comigo, que eu adoro forró, por exemplo, que ele, tipo assim, não, que ele é homossexual, você está entendendo? Não é o fato dele trabalhar junto comigo que ele, não, ele é homossexual. Não tem nada disso, gente. Então, tipo assim, Dani, eu vejo aí e da pessoas. mesma. Oi? Não, eu estou te cortando assim, mas é porque a linha de Não. raciocínio ela tá muito interessante, assim, assim, eu imagino também, por exemplo, assim, que os canais de televisão que, por exemplo, que você assistia na sua época de adolescente, você via, por exemplo, o homem beijando a mulher, não era? Na televisão. Então, tipo assim, você deve ter visto vários beijos heterossexuais, assim, várias vezes, e isso, no caso, não mudou em nada, né? Assim, na sua personalidade, né? Na sua orientação, né? Então, assim, da mesma maneira, se a gente, por exemplo, assim, assistir um beijo gay, não vai, não vai Não. interferir, né? Se acaso o sujeito ficar mexido ali por dentro, assim, com um beijo gay, provavelmente, né, ele deve ter Já tinha. alguma coisa, assim, que ele não descobriu ainda. Exatamente. Alguma coisa na caixinha de surpresa lá tinha. Então, Sim. porque não é aquela cena, não é nada que transformou, não. Então, ou seja, como se diz, no fundo, todos nós, às vezes, temos segredos, né? Então, tipo assim, Sim. uns demoram a ser revelados, né? E outros são revelados né, com mais precisão, esse tipo de coisa, entendeu? Eu sempre ressalto isso. Mas, voltando aí na questão da educação, realmente, eu escolhi a educação para transformar a vida, né? Já tem uma outra que eu acho que você pode emendar com ela aqui, ó. Ah, Que eu perguntar no também, você percebeu alguma diferença por parte dos estudantes? Que aí eu acho que dá para você emendar com a sua pergunta. Maurício, é percebível, mas é o que eu falo. Eu não julgo quem sou eu, porque, tipo assim, eu não sei como que é trabalhado essa questão na família, entendeu? No meio que a pessoa vive, né? Às vezes, tipo assim, apesar que hoje,
né, a população hoje em dia LGBT é grande demais da conta, demais, mas muitas vezes, igual, tipo assim, né, às vezes são pessoas que não são assumidas literalmente, então, geralmente, a gente depara, né, com essas indiferenças, porque, tipo assim, para você, às vezes, é fácil, igual eu falo, é, não deixa de ser preconceito, quando fala assim, mas eu tenho um amigo gay, entendeu? Mas, poxa, será que essa amizade sua, será que você é o suficiente para me abraçar na frente dos seus colegas? Você está sujeito a críticas, entendeu? Então, quando às vezes as pessoas falam, é a mesma coisa. Às vezes, eu, né, sou muito católica, né? Então, um dia eu falei dentro da igreja, a igreja ensina tanto, fala tanto sobre amor, por exemplo, mas não ensina o que é realmente amar de verdade, entendeu? Porque desde um dia também que eu presenciei, eu estava na igreja, por exemplo, eu lembro que eu estava, né, toda feminina. Aí alguém pegou e falou assim, você não tem vergonha de receber o corpo de Cristo vestindo roupa de mulher, sendo que você é homem? Aí eu peguei e falei assim, Senhor, o pecado não está em mim, está em você, porque o meu coração está puro para receber. Nossa, você tá doida, foi matado, né? Nossa, Deus. Não, Ô, Dani. coisa que é coisa, você tá entendendo? Sim, com certeza. E esse tipo de coisa assim, é realmente necessário, né? Assim, dar essas respostas bem elaboradas, né? E assim, infelizmente, né, denunciar um bocado de pessoa também, porque eu acho só na hora que, assim, eu até comentava outro dia que se a gente, por exemplo, assim, amasse, né, ao próximo, né, assim, tivesse sido ensinado a amar de verdade, a gente não precisaria ter leis que, que fossem duras, por exemplo, assim, com preconceito, né, que desse cadeia, que desse multa, não precisava, porque a gente ia se respeitar, né, ia se amar, né, como ser humano. Ô, Dani, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que você acabou já respondendo ela, né, assim, você teve alguma resistência no seu ambiente de trabalho? Sofreu algum tipo de preconceito? Aí Dani, quando ela estava falando disso, ela não estava falando assim do ambiente atual, ela estava falando assim de vários ambientes que ela passou, né, e dessa questão. Você quer complementar mais alguma coisa dessa questão? Assim, né, a pessoa que fez a pergunta aí, meu bom dia. Gente, não sei se os meus amigos, meus colegas que eu convidei estar, né, aí no chat, né, mas, né, já agradeço também, né, porque, né, muitos falaram que ia participar, e outros, né, da comunidade mesmo LGBTQIA+, né, falou assim que não ia poder participar porque, por causa de horário de trabalho, esse tipo de coisa, mas, tipo assim, né, seria muito bacana, mas, né, se tiver alguém do chat, né, sinta-se à vontade. Mas então, Maurício, essa questão, ela é tipo assim, digamos que é o que eu te falei, a gente sabe quem que é de verdade, né? Então, dentro de trabalho, sempre você vai perceber que tem, né, alguém ali que te trata com frieza, né, com um pouco, né, de desamor, na verdade. Então, tipo assim, mas, como se diz, para mim é uma coisa... eu sofri tanto, que para mim, hoje em dia, igual, tipo assim, eu busco ser feliz. É o que eu falo, tipo assim, a felicidade, gente, não vem falar que você tem que ser feliz. Tá. Tipo, eu não sou feliz pelos meus amigos, eu não sou feliz pelos meus pais. Eu sou feliz por mim. Eu estando feliz por mim, meus amigos vão ficar felizes, minha família vão ficar feliz e vice-versa. As pessoas têm essa mania de pensar o que os outros vão dizer. E se eu colocar essa roupa, as pessoas não vão gostar. Qual é o problema delas? Você tem que fazer a sua parte, você tem que estar feliz. A mesma coisa, eu, por exemplo, eu posso ir em qualquer boteco, por exemplo, num barzinho, e quando chegar lá, jogar uma sinuca com rapazes e tudo mais. Tipo assim, eles vão me respeitar. Por quê? Eu sei entrar, eu sei sair, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso é uma coisa válida, que as pessoas às vezes pensam assim, que tem que olhar isso, entendeu? O que a sociedade vai pensar, o que é bom falar. Ué, não tem que olhar. Agora, eu acho assim, o que a gente faz tem né, consequência no dia, né, futuramente, sim, claro, mas eu acho assim, primeiramente, a gente tem que buscar felicidade pra gente, porque se a gente não buscar felicidade pra gente, a gente não é feliz, e jamais eu vou ser feliz
só pelas pessoas. Então, primeiro a gente tem que se amar, tem que ser feliz, tem que se autoaceitar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, só fechando a pergunta aí, então, tipo assim, a gente percebe, né, um pouco de diferença, até mesmo no início de trabalho, a gente vê que as pessoas ficam receios, né, de chegar. Eu acredito mais que, tipo, às vezes são pessoas, às vezes, por exemplo, né, héteros, né, que já são casados, esse tipo de coisa. Às vezes fica até assim, com cisma, como se diz, né, de, às vezes, tipo, fazer amizade, depois sair, conversinha, nossa, fulano é casado, mas tá, né, próximo de fulano, entendeu? Então, tipo assim, tem isso, infelizmente, gente, infelizmente, são coisas, tipo assim, que acontecem, infelizmente. Porque tem pessoa que não escolhe evoluir. Então, ou seja, a gente não vai comparar um grão de arroz com um outro grão que quer crescer mais, né? Então, ou seja, né, cérebros e cérebros, né? Há pessoas que preferem ficar naquela vida retórica, né, que não pretende evoluir, e tem outras que querem evoluir. Então, isso é um pouco indiscutível, né? Sem penhores. Não, tem essas questões mesmo que dá a impressão que, sei lá, que a gente está o tempo inteiro, assim, querendo, assim, sei lá, nos pegar, né? Sei lá, um homem e uma mulher, por exemplo, não pode estar numa mesma sala, sei lá. Cada coisa, né? Cada coisa que a gente, assim, fica sem entender. É igual, por exemplo, assim, teve num determinado ambiente, uma pessoa foi e falou assim cadê o banheiro? Não tem banheiro, assim, por exemplo, para homem, para mulher aqui, não. Aí a pessoa falou assim que não, falou assim, mas tem que ter, ué. Como é que pode um negócio desse? Um homem usar o mesmo banheiro da mulher? Aí eu virei pro cara e falei assim, mas na sua casa tem um banheiro só para homens e um banheiro só para as mulheres? Ele falou assim, não, em casa só tem um banheiro. Eu falei, pois é, todo mundo usa, não é a mesma coisa. Você entrou lá para dentro e fechou a porta, lá tem o quê? Não é um vaso, né, e uma pia? Ué, que diferença tem que ter? A diferença que eu acho, por exemplo, assim, do banheiro do homem para o banheiro da mulher, é que o banheiro da mulher é bem mais limpo, né, cheiroso, a mulher parece que é mais cuidadosa, e o homem mija no chão, mija na beirada do vaso, e pelo amor de Deus, né? Então eu acho que os homens têm que ter mais consciência na hora de usar o banheiro, né, para deixar limpo para o próximo, né, Dan? Deixa eu pontuar aí, Maurício. Então, até em festa, falando em banheiro, até em festas mesmo, né, a gente percebe muito essas coisas, igual, tipo assim, eu não tenho problema nenhum em frequentar um banheiro masculino. Eu particularmente. Só que eu penso assim, ele tem que estar vazio, né? E a mesma coisa, tipo assim, eu posso, né, eu vou no banheiro feminino. Só que, tipo, vamos supor, não, chega uma menina querendo entrar, dou espaço para ela entrar, porque eu quero ir, eu quero ficar à vontade, entendeu? Então, ou seja, e às vezes, dentro do banheiro feminino, deixa eu explicar os dois lados da moeda, né? Porque às vezes a gente está lá retocando a maquiagem ou se arrumando, às vezes as mulheres, às vezes em si, elas ficam um pouco retraídas, você entendeu? Porque, tipo assim, é como se a gente estivesse dentro do espaço delas, entendeu? E a mesma coisa seria, não pegaria tão bem, tipo, imagina só, eu de vestido dentro do banheiro masculino. Tá, tipo assim, há pessoas que não se importam, entendeu? Mas eu não me vejo, porque é como se, tipo assim, eu estivesse tirando a privacidade delas, você tá entendendo? Então, eu acho importante essa questão, entendeu? Começar a pensar nessas coisas, né? Sim, claro. Teve algumas pessoas que colocou no chat aqui. Acho que a gente vai fazer um resumo, porque o nosso horário, a gente ia bater papo aí durante uma hora e nosso horário já está vencendo aqui. Mas Maria Helena, ela fez 2 comentários, né? E obrigado pela participação, hein, Maria Helena? Maria Helena! Ela fez 2 comentários e eu acho que você já abordou ele, que é, por exemplo, assim, que tem questão, por exemplo, assim, que, por exemplo, ser homossexual, por exemplo, não é uma escolha, né? E aí ela colocou assim que as pessoas que pensam assim não vê o lado da mente, né? Porque, por exemplo, assim, que a pessoa pode ser menino, né? E, sei lá, e ter a mente de menina, né? Então, assim, eu acho que Dani já abordou essa questão. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Dani? Gratidão, Maria Helena, de coração, de coração. Como Tem se um diz, outro, né? tem um outro comentário dela aqui que ela perguntou assim, como as suas colegas estão tratando você, né? Eu acho que você já abordou sobre isso também, né? Se no caso elas estão aceitando, né, você, né, como aceite você como eu, assim, ou na sala de professores.
Aí ela está querendo saber como que é esse transitar nesses espaços, né, dentro da sala de aula. Maria Helena, né? Um bom dia para você, né? Deixa eu te falar. Então, eu tive pouco convívio, porque esse ano, né, geralmente, né, as aulas estão voltando presencial agora e tudo mais. Eu não posso me queixar, né, dos meus colegas, não posso me queixar de maneira alguma. Então, tipo assim, eu acho que, como se diz, se, inclusive, né, tive o prazer de conversar com alguns outros professores, né, que vieram, né, me questionar história de vida minha mesmo, eu acho até bacana, né, às vezes as pessoas ter essa coisa, porque eu vejo que às vezes as pessoas elas querem, Maurício, se aproximar da gente também, né, porque talvez não tem tanto conhecimento, né, assim, de como, né, é esse processo da gente. Então, às vezes, as pessoas se aproximam também, como se diz, para para aumentar o seu conhecimento. É uma forma de, né, de aprendizagem com a gente, entendeu? Então, tipo assim, eu tive isso também dos meus colegas de trabalho. Então, eu não posso me queixar, né, atualmente de coleguismo de trabalho, não. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Esses dias aconteceu isso comigo também. Nossa senhora, a gente fica todo descontrolado. Ainda bem que aqui é um bate-papo assim, mais tranquilo. Mas assim, teve uma galera aqui no chat que eu acho que depois você vai ter um tempinho de dar uma olhada direitinho. Que, assim, que te desejou força, né? Parabéns, várias pessoas que passaram aqui, né? E, assim, no caso, para a gente fechar, né? Alguns comentários, igual, por exemplo, assim, de Mereciana, que fala que esse tema é muito relevante, né, em tempos, né, de tanta violência, preconceito, homofobia, né, e realmente, né, eu peguei uns dados ontem, eu estava vendo que o negócio está só aumentando, né, nem somente, no caso, o preconceito contra, no caso, o grupo LGBT, mas também com pessoas negras, né, sei lá, a sociedade está muito com pensamento, sei lá, nazista e e aí o pessoal tá falando assim no chat, né, que parabéns aí por ter trago essa temática, né, e que tenhamos mais momentos como esse, né, e parabenizando a escola por, né, ceder esse espaço, né, por dar esse espaço, né, outras pessoas, né, disseram, né, que realmente, né, tratar desse tema no comunidade do campo, no comunidade interior, no comunidade tradicional, assim, é muito difícil, né? E assim, pesado ao mesmo tempo, né? Porque acontece, né? Eu e Dani, a gente vive numa comunidade do campo, a gente sabe, né? Tipo assim, a gente tem que seguir uma religião, a gente tem que, sei lá, estudar, senão a gente não consegue se encaixar aí nesses nesses padrões, né? Deus me livre, né? Nesses padrões, né? Cruéis aí da sociedade aí. O meu orientador apareceu aqui para dar um vivo aqui, né, Maurício? Obrigado, Maurício, por trazer esse momento em que o sem noção do jogador de vôlei trouxe essa questão de forma discriminosa, né? Infelizmente, né, o fé da mãe do cara ainda é meu xará ainda, né? Mas tomara que a sociedade o trate da mesma maneira que ele tratou, né, o grupo LGBT, né, com todo o peso, né? E a gente tem que começar a boicotar esse pessoal, né, que pratica esse tipo de preconceito, né, que pratica esse tipo, né, de discriminação. Eu mesmo, assim, eu sigo nas minhas redes sociais um monte de gente, né, que luta, né, contra esse tipo de coisa, né, e assim, esses dias mesmo eu vi uma empresa, né, fazendo seleção e falando assim, o bonito e o feio a gente vai pagar da mesma forma, né, então vamos escolher pessoas bonitas, vamos evitar pessoas negras, vamos evitar pessoas cheias de tatuagem, vamos evitar pessoas homossexuais, e assim, é uma tremenda, né, sacanagem, né, uma tremenda falta de consideração. Um outro comentário aqui do professor Vicente, Dani, da mesma forma que você precisou lidar com a piadinha do aluno do primeiro ano, né, no dia a dia de sala de aula, imagino que você seja abordada por outros alunos que se identificam com você, procura você para se aconselhar. E é verdade, né, Dani? Sim.
De volta e meia aparece um aluno, né, assim, buscando, assim, por exemplo, assim, a se identificar também, né, que às vezes Uhum. percebe, né, que é diferente, né, nesse contexto, né. A gente não vai ficar falando de casos, né, mas assim, tem tido, né, Dani? Tenho tido casa e, né, inclusive, eu espero, né, de ter contribuído muito, né, com isso. Eu fico muito feliz, né, de quando me procuram, né, eu acho que se procura porque realmente precisa, né, Maurício? Então, como se diz, né, eu acho que eu, como educador, né, eu estou aqui, né, independente se é aluno meu, se é seu, se é de Ciclano, se é de Beltrano, né, eu acho que a gente tem que ajudar sim, porque o que mais a gente vê, né, são pessoas que são individualistas. Às vezes, tipo assim, não é aluno meu, não vou ajudar, entendeu? Não é parente meu, não vou ajudar. Não é isso, não vou ajudar. Não. Então, tipo assim, eu acho que o que nos torna, né, pessoas diferentes, pessoas brilhantes, são a nossa essência, né? A gente tem que ser a gente. Então, tipo assim, eu acredito, eu tenho recebido, como se diz, muitas mensagens, né, muitos questionamentos, né, de alunos, de jovens, de pessoas, entendeu? A respeito, né, dessa atualidade e tudo mais. Então, tipo assim, eu espero de, como se diz, cada dia mais melhorar, né, aprimorar mais também, né, as minhas fórmulas, né, de agir e de ajudar também, porque eu acho assim que se eu tivesse né, um aparato né, lá atrás, talvez eu não teria sofrido tanto. Então, o que eu Sim. não tive né, no passado, por exemplo, eu quero buscar né, para ajudar a quem está chegando agora, né, e quem está aí né, sofrendo, por exemplo, porque, tipo assim, igual eu te falei, eu percebo, né, eu conheço, eu vejo, eu conheço, mas talvez você não tenha essa facilidade. Né? Então, às vezes, Sim. mas eu quero, quando a gente quer, se você esforçar um pouquinho, né, que eu sei que dá para esforçar um pouquinho, a gente acaba que percebe e a gente acaba que conhecendo, né, a dor do próximo, né, independente do que seja que ele está passando, eu consigo identificar, né, um grande sorriso com uma tristeza enorme atrás dos olhos hoje em dia, por exemplo, entendeu? Então eu posso, de tanto a gente passar por isso, né, várias vezes, você acaba que pegando isso para a vida. Então Sim. eu acho válido, né, todos nós, né, ter essa cognição, né, Maurício, Sim. de ter esse pensamento mais avançado, enxergar com olhos da alma, né, não né, exterior mesmo. E eu tenho, de vez em quando, eu tenho mandado alguns contatos para a Dana, né, assim, de próprios alunos, né, que às vezes está passando por esse momento terrível, né. Eu teve um dia, assim, que eu fiquei, assim, sem chão, né. Teve uma pessoa que, um aluno meu, né, inclusive, mandou mensagem para mim, e era, assim, umas 9, 10 horas da noite, e, e aí perguntou se eu podia falar naquele momento, aí eu peguei e falei assim, posso sim, nem podia na época, na hora, né, eu estava tendo aula, e eu saí da aula e fui atender o telefone, aí a pessoa foi, e a primeira pergunta que ela me fez, perguntou se eu já tinha sentido, no caso, vontade de morrer, né, e aí aquilo ali, sabe, mexeu comigo, assim, profundamente, eu falei assim, será onde que esse menino está agora, meu Deus, o que ele está fazendo? E aí, assim, tentei conversar com ele, nós ficamos conversando, assim, muito tempo, né, sobre essas coisas, né, e aí, até que ele chegou nesse ponto, né, que ele não conseguia viver dentro da casa dele mais, né, e tal, e todas essas coisas, né. E eu fiquei pensando nisso, né? E assim, sem contar, às vezes, um monte de gente que às vezes entra num casamento forçado, né? Sei lá, a mulher, sei lá, é lésbica, né? E aí ela casa com um homem para atender aí esse desejo egoísta da sociedade aí. Mas E, e aí acaba tendo filho, né? E aí ela acaba sendo uma pessoa infeliz, né? Fazendo outras pessoas infelizes, né? Isso é muito complicado, né? Então, eu um, acho que pode sim, Dani, pode um completar. determinado amigo meu também, professor também, né, quando eu estava fazendo magistério, na época, eu lembro que, né, eu identifiquei, né, assim, que também ele fazia parte da comunidade LGBT. E com certo tempo ele pegou e acabou que, né, conversando comigo e tal e coisa. Aí ele falou que estava preso em um relacionamento de 13 anos a mais, e tipo, que ele casou para fazer gosto dos pais, que não era feliz, que tinha filho e tal. Então isso, Maurício, acontece com tanta frequência. Ô, gente, eu tô mencionando o Maurício porque o bate-papo tá muita coisa, mas é para vocês geral, viu? Então, isso acontece até hoje, entendeu? De pessoas, tipo assim, de fazer isso, às vezes, porque a sociedade, né, vai impor, né, esses limites, né, minha família, então, tipo assim, eu tenho amigas minhas que são lésbicas, por exemplo, que, tipo assim, que tiveram filhos, né, assim, que
teve a primeira relação com homens e de cara, né, engravidou, igual, também, igual às vezes as pessoas falam assim, mas se fulano ficasse com uma pessoa bonita, tipo assim, do sexo oposto, ela viraria, entendeu? Não existe isso, entendeu? Então, tipo assim, não tem como, se nasceu assim, vai ser assim. Igual eu falo com Deus, será que eu vou morrer assim? Será que eu vou ter uma outra transformação? Porque eu acho que é processo, é transformação, é tempo de Deus? Sim, claro, entendeu? Então, eu acho que tudo é permitido por Deus, né, Maurício? Eu penso dessa forma. E eu vejo colegas minhas lésbicas mesmo que sofrem muito, porque, tipo assim, vamos supor, às vezes sai com a gente, quando vê a família, aí, tipo assim, vai e abraça um outro colega, entendeu? E porque a família não pode ver próximo, né, de uma outra mulher, entendeu? Então, eu acho uma questão muito triste, né, isso, Nossa, porque a lamentável, né? pessoa tem que viver infeliz, uma vida de correria, né, de negando, às vezes, né, o seu padrão Assim, normativo, né? a nossa vida ela é muito curta, né? Assim, vou julgar aqui para quem está no chat aqui, não vai viver assim mais do que 80 anos, né? Então, 80 anos é muito pouco tempo para a gente viver de qualquer jeito, né? Para a gente viver infeliz, para a gente viver assim pensando o que seria da outra vida, da vida da gente se a gente tivesse tido outras oportunidades, né? Então, eu acho que esse tema, ele é um tema assim muito relevante, né? A Marlene, né, que é nossa colega lá na escola, passou aqui para falar, né, que ela se ama primeiramente, né, e ama todos que está ao seu redor, e realmente, né, a Marlene é uma pessoa muito fantástica, né, a Maria Aparecida aqui também é uma colega nossa lá da escola, parabéns, Maurício e Dani, o diálogo de vocês está demais, obrigado, viu, Aparecida. A Kekeu, né, falou, ame o próximo, se não conseguir, pelo menos respeite, é isso mesmo, viu, Kekeu. A gente tem que tentar amar, né? Se a gente não conseguir amar, pelo menos respeitar a diferença, né? E ela coloca, Dani, parabéns, Dani. Continua sendo essa pessoa bacana que é. Não tive o privilégio de conversar com você, mas não vai nos faltar oportunidades. Obrigado, Vai, Kiki. a gente vai ter muitas oportunidades aí pelo caminho, né? Mônica Farnese falou também, né? Parabéns, Maurício e Dani, live maravilhosa. E essa live vai ficar aqui nesse canal do YouTube. Ivanildo Dias apareceu aqui com um monte de comentários também. Muito obrigado, viu, Ivanildo? Colocou algumas coisas assim, muito interessantes em relação com dessa importância, por exemplo, assim, da gente buscar, né, o conhecimento, né? Eu achei muito interessante tudo que ele trouxe aqui, né? Seja você em qualquer Evanildo, situação. eterno professor meu, gratidão demais da Que conta, bacana, professor que de show. química. Então, tipo Então, assim, pareceu. é uma pessoa que me instruiu muito nessa vida, devo gratidão mesmo. Inclusive ontem, né, a gente conversou e ele falou que iria participar. Então, tipo assim, devo muito gratidão, porque é uma pessoa com mente maravilhosa, assim, como se diz, é gente fina demais da conta, só tenho a agradecer. Tem esse outro comentário aqui também, Arlete falou assim que parabéns, né, pela espontaneidade de esclarecer dúvidas aos ouvintes, né? Dificilmente a gente vai encontrar alguém assim com a disponibilidade dando, né, para a gente conversar, né? Porque tipo assim, realmente ela é uma pessoa assim bem resolvida, né? Passou por 1 milhão de turbilhão de problemas aí, mas assim uma pessoa bem resolvida, né? Se tivesse, eu imagino se tivesse outras perguntas assim, mas a gente pode fazer um outro momento desse assim mais, Sim, sei lá, estou à mais disposição. mais pesada, né? Ela responderia porque ela realmente é uma pessoa assim, bem resolvida com a situação, né? A nossa supervisora, né, supervisora da nossa escola, a Núbia, passou aqui também, e passou uma galera aqui. Pessoal, a gente vai encerrar, né, porque a gente passou até um tempinho do horário aqui. Essa live, ela vai estar... ela vai estar aqui, no caso, nesse canal, mas ela também vai subir para o canal da escola. A gente está realizando essa live, no caso, no meu canal no YouTube, por causa do seguinte, a escola não tinha realizado nenhuma live ao vivo ainda, e a gente foi perceber isso só no momento que a gente foi criar o link de transmissão. E aí pediu o prazo de 24 a 48 horas, aí não dava tempo. E aí a gente acabando fez ela nesse canal, porque é um canal que já tinha feito live, então estava mais tranquilo. Mas aí eu vou baixar ela aqui e vou deixar ela no canal da escola, e eu acho que é uma live para a gente compartilhar mesmo, né? Para a gente
compartilhar com os nossos alunos, com os nossos colegas, com os nossos amigos, né? E é isso, né? A gente tentar, né, construir esse mundo aí, um mundo mais justo, igualitário, né? Um mundo sem preconceito, né? E o que a gente colocou no nosso cartazinho, né? Ser diferente é normal, né? Então, viva a diferença, né? Viva esse ser, né? Esse jeito diferente, né? Que a gente possa, nos lugares que a gente transitar, nos lugares que a gente passar, né? Semear aí esse amor, né? E menos ódio e menos preconceito. Você quer deixar umas palavras finais aí, Dani? Então, né, gente, agradecer, né, o convite, né, né, do Maurício, né, quando ele propôs se eu, né, toparia, né, de participar e tudo mais, né, os outros demais professores, né, também do sábado letivo, né, então eu tenho que agradecer e agradecer, né, a escola, agradecer vocês que estão aí participando, né, e uma coisa eu falo para vocês, vou deixar com vocês uma mensagem aqui, né, de vida mesmo. Gente, vocês, enquanto pais, professores, né, ensinam seus filhos, né, alunos, ensinam a amar, respeitar, porque é uma coisa assim horrível você deparar com crianças aí hoje em dia que já não sabe o que é respeito, adolescente que não sabe o que é respeito e não sabe o que é amar. Então eu acho que enquanto pessoas, né, sábias, a gente tem que deixar, né, um pouco de nós. A gente tem que contribuir com essas pessoas, porque eu acho que se a gente esforçasse mais e mais um pouco, não haveria tanto preconceito. Então acho que a gente às vezes acaba a gente acaba sendo falho. Porque se eu, né, for igual o Maurício tem filho, outros têm filho, se ele desde já, né, preparar o filho dele, né, filha, meus filhos, vocês crescem, respeitem, né, uma geração assim, sabe? Então, tipo assim, vai amenizar o preconceito. E amar acima de tudo, entendeu? Eu sempre gosto de pontuar isso, porque, como se diz, a gente não somos nada. Então, eu acho que se a gente não contribuir, você está contribuindo que o jovem cresça e, tipo assim, e só a ladeira abaixo, como se diz, porque o mundo está aí oferecendo tudo, né? A gente sabe que não está fácil, mas eu acho que se a gente esforçasse mais um pouquinho, a gente conseguiria muita coisa. Igual, por exemplo, mesmo, teve uma vez que alguém falou comigo assim, eu lembro de uma antiga professora minha, 2018. Ela falou assim, Dani, eu achei tão bacana você estar entrando nesse ramo, né, da educação, apesar que é um ramo muito complicado, você, né, passar por diversas situações, mas feliz essas crianças que vai ter você como pessoa na sala de aula. Você vai contribuir imensamente para a vida delas, porque elas vão crescer, tipo assim, né, sem essa coisa de preconceito, né, porque o preconceito, todo mundo, de uma certa forma, a gente tem um pouquinho de tudo, a gente é falho, né, gente? A gente é falho, a gente é falho, querendo ou não, a gente é falho. Mas aí, tipo assim, eu achei tão bacana, né, uma pessoa, né, já anos, 30, 40 anos de educação, né, de profissão, então, tipo assim, né, pontuar isso, eu achei muito bacana. Só que eis a questão, ela teve essa concepção, só que eis a questão, e o mercado de trabalho? Será que tem essa concepção de me dar o espaço para me pegar e estar atuando, né? Então, tipo assim, são coisas que às vezes eu quero transformar, mas não depende só de mim, né? Então, tipo assim, as pessoas às vezes deveriam dar credibilidade a gente também. Da mesma forma que, tipo assim, por exemplo, o Maurício me deu credibilidade né, da live, porque né, iria ajudar, né, tanto pessoas adultas como os jovens e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que a gente está aqui, eu acho que é para isso, né? Enquanto pessoas, né, a gente fazer valer a pena. Então, eu só tenho gratidão, né, Maurício, por você ter organizado tudo direitinho, né? E como se diz, precisar, né, vou estar sempre à disposição, né? Já deixei isso bem claro. E é isso. E que a nossa trajetória seja brilhante e que a gente consiga, né, conquistar mais e mais, né, em forma de ajudar mesmo. Beleza? Que os nossos caminhos, né, se cruzem por aí, né, e que a gente encontre pessoas boas, né, pessoas assim, com a mente aberta, né, que possam estar trazendo esse tipo de discussão, né. E quando Dani fala, por exemplo, assim, da situação da gente conscientizar os filhos, né, eu tenho dois filhos, né, um de fez 8 anos agora e um de 1 ano e 8 meses.
E é isso, o meu filho, às vezes, ele chega aqui com alguma coisa, né, que não é do nosso costume, né? A gente, às vezes, não pratica dentro de casa, né? Principalmente essa questão de algum tipo desse preconceito mais relacionado, por exemplo, assim, com os grupos, as comunidades negras, com o grupo LGBT, essas coisas. E aí a gente vai e reprime. Não, meu filho, onde é que você viu isso e tal, né? Igual, por exemplo, assim, o meu menino ele é da cor negra, né? E aí, assim, às vezes eu já peguei ele querendo justificar que, tipo assim, que ele é menos preto do que o outro irmão dele, e essas coisas, né? E aí nós somos uma negaiada mesmo e pronto. E é isso, né? E o que a gente puder fazer para contribuir com esse mundo, a gente vai fazer, né? Então, assim, queria agradecer demais a Dani, né? Foi um bate-papo riquíssimo, né? Riquíssimo mesmo, né? Assim, show de bola, né? Muito conhecimento, né? E a gente começou, no caso, pensando, né, a partir do nosso contexto, a partir da nossa realidade, né? Então, Dani não é uma pessoa, assim, externa, né? Não é uma pessoa que está fora da nossa comunidade, né? Não está fora da nossa escola, da nossa realidade, né? Então, ela entende muito bem tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, foi um bate-papo. A gente não poderia encontrar uma pessoa melhor para falar sobre essas coisas, né? Do que uma pessoa que viveu, uma pessoa que faz parte desse contexto, né? Então, assim, show de bola demais, né? E esses sábados letivos foram divididos aí pela direção da escola, e eu fiquei junto, né, com Angélica, né, e com Natália e com Luciana, né, para a gente organizar esse sábado letivo, né, e a gente fez algumas discussões em grupo, né, e assim, o pessoal gostou da ideia, né, aí depois a gente levou a proposta para a direção da escola, para o Eduardo, né, que é o nosso diretor, e Núbia também, que é a nossa supervisora, e aí a gente tem a Cleusa também, que é outra supervisora, que inclusive é supervisora minha e de Dani, e assim, e todos, né, gostaram da ideia, né, e apoiaram e incentivaram, e por isso que a gente trouxe essa temática aqui. E aí a gente espera, né, ter contribuído aí para a formação, né, dos nossos alunos, para a conscientização aí dos nossos pais, né, e a gente sempre está aberto ao diálogo, né. E é isso, a gente se despede por aqui, né, e é isso, né, Dani? Sim, com certeza. Ô, gente, um abraço a todos. Vocês que estão no chat, como se diz, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato direto comigo depois, alguma coisa assim, né? Qualquer, né? Se quiser, né, se interessar em algum outro assunto, né? Eu vou estar, né, disponível. Talvez não respondo com a certa frequência, mas eu vou responder. Se alguém, às vezes, que queira fazer amizade, né? Estou aberto também à amizade também. Então, você quer deixar alguma rede social, Dani? Você sim, tem alguma rede social? Pode deixar, sim, o meu Facebook aí. Qual que é o seu Facebook? Daniele com Y, Cristine. Daniele Cristina, então é fácil. Então, no caso, vai ser @Daniele Cristina. Dessa forma, né, que tá coloquei no chat aí, né? Daniele com Y, Cristine. Para mim não apareceu, mas eu acredito que sim. Ah, tá. Isso. Mas eu vou deixar lá no comentários também, Maurício. Ah, tá, beleza. Naquele comentário geral. Ok, então. Sim. Então, é isso. Então, pessoal, então encerramos por aqui. Um abraço e muito obrigado a todos. Até mais. Tchau. Então, tchau, gente. Prazer.